Bom dia, boa tarde a todos e todos. Então, eu falei que vamos tratar da regressão linear, então a gente tem que descrever uma linha. Vamos lembrar o que é que se faz para descrever uma linha. Então, vamos começar dizendo, alguma coisa que vai variar em função a coisa que é fixo, independente. Então, isso é a nossa coisa independente. Então, só por agora, eu decidi, a gente vai lidar com o valor de 5. E a gente vai olhar em diferentes fórmulas e como que essas são representadas graficamente. Então, se a fórmula seja y está igual a x, e eu olho no meu lugar 5, então no 5 no x está igual a y5, então ia ficar representando com um ponto aqui. Agora, para ter um segundo ponto, porque eu preciso de 2 para desenhar a linha, eu posso ir para 0, porque 0x, 0y, eu coloquei eles igual a 0. Então, olha, com isso, eu descrevo uma linha que atravessa o mundo. Mas não é a única linha. Não vai ser sempre x igual a y. Então a gente pode olhar em outras coisas, tipo o y sendo igual a 2x. Ou seja, a gente vai multiplicar os nossos valores de x por 2. Então a gente vai para o nosso 5, que é onde estamos trabalhando. 2 multiplicado por 5 é igual a 10. Então, enquanto o x é 5, o y vai ser 10. Então, vou no x5, y10. Agora, se a gente coloca um 0 aqui no x, 0 vezes 2 fica 0, da y é 0. Então, a gente pode tratar essa parte central, vai passar pela origem também. E essa linha aqui. Então, a gente colocamos um valor diferente. Vamos testar um terceiro. Y igual a meio do x. Então, a gente pega 0,5 multiplicado por 5, a gente fica com 2,5. Então, no x de 5, y 2,5. E também vai passar na origem, então a gente podemos descrever uma linha nessa inclinação. Ou seja, estamos colocando aqui mudanças de número que mudam a inclinação da nossa linha. E se a coisa for negativa? Se estamos com valores negativos, então a gente pode colocar, olha, y está igual a x negativo. Então, x, que é nosso 5, vai pegar esse sinal do negativo e o y, no lugar no y, vai para menos 5. Então, eu vou aqui no menos 5, acho meu ponto, coloco meu ponto da linha. Então, eu posso descrever... a caneta quer andar. Uma linha com uma inclinação negativa. Tem outras inclinações negativas. Se a gente olha, y igual a menos 2 vezes x. Então, se eu pego menos 2 multiplicado por 5, fica com menos 10. Então, se eu vou no menos 10 aqui, e meu 5... Olha, a linha vai ficar bem fundo. Tá caindo bastante. E um outro exemplo, y igual a menos 0,5 x, 0,5 multiplicado por 5, dá menos 2,5. Então, no nosso 5 e menos 2,5, a gente fica com outra linha
nesse sentido. Ou seja, o que estamos vendo aqui? Nós temos um multiplicador que está descrevendo a inclinação dessa linha. E essa inclinação ao declive da reta tem o constante A. Então, numa fórmula para a linha, a gente coloca y, então o valor que estávamos calculando, está igual a A multiplicado por x mais B. Essa ficou errada. Então, com isso, nós podemos entender quando a gente tem uma relação, se a relação está em diferentes níveis de variação. Ou seja, se alguma coisa vai variar muito rapidamente com pequenas mudanças no x, ou se uma coisa vai variar mais lentamente com mudanças no x. Então, sempre a y está variando em função do x. Agora, temos essa outra parte da nossa equação, b mais b. Vamos pensar, então, tem uma outra coisa, que é a posição dessa linha. Então, se a gente considera uma reta definida pela essa inclinação 0,5x, o que a gente já descrevemos, a outra, passou assim. Não sou quem desenha perfeitamente. E essa aqui a gente observou que está passando na origem, ou seja, está passando onde y está igual a zero. Então, essa primeira condição, b igual a zero, é o que a gente vemos na nossa último desenhos. Está sem deslocamento. Agora, se a gente coloca b igual a 3, então, a gente pode usar, vamos continuar usando o nosso lugar de 5 aqui. Então, se b está igual a 3 e eu tenho y igual a 0,5x mais b, eu vou colocar x no 5, então 0,5 multiplicado por 5 mais 3. Eu fico com 2,5 mais 3. Isso aqui vai ficar em 5,5. Então, eu vou aqui 5, 5,5, subir. E daí, onde que vai atravessar o eixo y? Olha, se eu coloco 0 aqui, em vez de 5 no x, 0,5 multiplicado por 0 é 0. Então, a gente fica com y igual a 0 mais 3. Ou seja, vai passar aqui no mais 3 quando x está 0. E com isso, a gente descreve outra linha. Esses números aqui, essa b, o adicional, está dando uma informação. Se eu coloco 0 como x, eu fico com y igual a b. Então, para 7 aqui, então eu sei que y vai ser igual a 7. E a inclinação da reta é a mesma. A inclinação da reta é a mesma que a gente vemos até agora. Então, essa b é um modificador que vai deslocando a posição da reta.
Se B está igual a menos 10, a linha vai atravessar em menos 10. Mas o declive vai se manter constante. Então, uma linha vai ser definida pela equação de y igual a x mais b, onde b é essa constante. O b é um constante que aqui seria mais zero quando passa na origem, então nem fica colocado, que descreve onde eu estou passando. Então, se a gente olha aqui, essa pontos 0,5x mais 10, se a gente olhar aqui onde que passou, a gente traceja a linha, passou em y igual a 10. Então, uma meta do computador, que vai ser o computador agora que faz, é produzir para pesquisador, uma equação de uma linha reta. Então, para produzir isso, nós vamos sempre ser dado um valor para A e um valor para B. E com esses dois valores de declive e intercepção do eixo y, a gente monta a equação y igual a ax mais